Boa noite a todas, boa noite a todas, bem-vindas. Primeiro, queria me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Renato. Sejam bem-vindas aqui à nossa sede, a sede do PSOL, nossa casa. Estou cumprindo um mandato de deputado estadual pelo nosso partido. Então, e a gente, obviamente, tanto como atividade do mandato, como atividade do partido, no nosso setorial de mulheres Rosa Luxemburgo, nós fazemos ações de debate público periodicamente, entre as quais, obviamente, também, uma das pautas fundamentais para nós, na nossa grande pauta de luta da dignidade humana, dos direitos humanos, é a do direito à memória, verdade e justiça. A gente tem, inclusive, temos nos dedicado, tanto do ponto de vista político, da agenda política, como também da apresentação, né, de possíveis normas legislativas, né, no sentido de que tenhamos a concretização do direito à memória, à verdade e à justiça. Sempre cito essa passagem do Milan Kundera, né, que a luta contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. Particularmente, esse tema, ele ganha, além da importância que já lhe é inata, a maior importância nesse fascismo que nós vivenciamos nos tempos contemporâneos. Uns chamam de neofascismo, protofascismo, populismo autoritário. São formas autoritárias, violentas de viver, né, de política. Portanto, nós precisamos, sobretudo, dedicar um esforço maior à memória, ao direito à memória, à verdade e à justiça. Muito recentemente, por ocasião dos 40 anos da lei da anistia, nós fizemos, inclusive, todo um processo de memória do movimento feminino pela anistia, que aqui no estado do Ceará, Dani, teve o terceiro comitê formado no Brasil, me corrija Adelaide, do NFA, do Movimento Feminino pela Anistia. E esse ano, no 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós vamos fazer uma homenagem ao movimento feminino pela anistia, né, entregando a medalha Frei Tito de Alencar, né, que é uma medalha da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, uma comenda a título de, obviamente, reconhecimento àqueles e aquelas que dedicaram suas vidas à luta pelos direitos humanos. Por isso, para nós é tão importante a gente fazer esse lançamento aqui. A Daniela, ela veio para uma agenda mais extensa, né? É uma agenda, inclusive, no Festival Curto Gênero, que é uma realização da Fábrica de Imagens. É a segunda vez que você vem para o Curto Gênero, né? Isso é super importante para nós também, né? Como afirmação também do direito humano à cultura e das culturas contra-hegemônicas e, em especial, nesse momento em que é uma batalha de hegemonia, em que o espaço da cultura ele também vira um espaço, né, em que o extremismo, os excessos moralistas conservadores querem aí, né, disciplinar, coagir, né, uma lógica de coerção sobre a diversidade humana, sobre as sexualidades, proibindo e vetando, né, os debates sobre gênero, né, normalizando o patriarcado, normalizando o machismo. Por isso, para nós foi muito importante que a Daniela topasse esse lançamento do seu livro aqui, nesse ato conjunto do PSOL, né, do nosso setorial, Rosa Luxemburgo e do nosso mandato. Portanto, eu queria logo pedir para que a Daniela viesse aqui à nossa mesa, ela, a autora do Tempos de Dizer, Tempos de Escutar, que é fruto da sua tese de doutorado na Universidade de Campinas, onde ela faz uma escuta apurada das mulheres que lutaram contra o arbítrio, a ditadura, tanto na Argentina como no Brasil. Lembrando que ela fez, inclusive, o seu estágio doutoral na própria Universidade de Buenos Aires, na Argentina, portanto, participando, né, e dialogando com a luta pela memória, verdade e a justiça, que é particularmente forte na Argentina. Para fazer a apresentação do livro, queria, obviamente, agradecer, né, com muito afeto e amor, Adelaide, a possibilidade que você generosamente sempre tem nos atendido aqui. Eu sei que a sua agenda, você trabalha muito, né, como você disse, né, a militância lhe tira muita energia, mas eu vou lhe devolver dizendo uma frase que eu aprendi com o Gilmar, que, por outro lado, essa luta, essa militância nos engrandece muito como seres humanos. Há pouco eu estava lendo ali, estava vendo um livro do Bogo, não esse, mas outro texto do Bogo,
né, a Vera e a Lúcia estão aqui, me lembra muito daquilo que nós somos a partir também dessa nossa militância. Então, ao tempo que eu queria também chamar você para apresentar o livro da Dani, já me permita ter intimidade, né, eu queria lhe agradecer imensamente, com muito afeto, a possibilidade que a professora, né, Adelaide Gonçalves, historiadora, militante, né, mas sobretudo uma pessoa absolutamente dedicada às causas da emancipação e da liberdade, com imensa generosidade, profundidade, rigor e a alegria que são necessários àqueles que amam a Revolução. Adelaide, obrigado. Obrigada. Antes de passar a palavra à Dani, que vai fazer um agradecimento, e a Adelaide vai fazer a apresentação, eu queria muito dizer, bem, eu hoje presido a Comissão de Direitos Humanos. De todas as formas de violação, aquelas que atravessam o corpo são as que maior revelam o sadismo do poder, né? E, obviamente, os corpos, eles não são iguais, né? Mesmo os corpos subversivos, os corpos divergentes, eles guardam entre si, né, marcadores de gênero, né, de classe, de raça, que são, né, inescapáveis. Você nunca consegue se separar dessa sua condição. E os corpos de mulheres atravessados pela tortura, pelo sadismo da tortura durante o processo das ditaduras, me parece que são extremamente reveladores desse sadismo e também da capacidade gigantesca de resistência, né, dessas mulheres. Portanto, eu sei que deve ter sido muito duro fazer, né, desde a sua graduação, toda essa trajetória, graduação, mestrado e doutorado. Portanto, eu queria elogiar muito tanto a dedicação num momento em que o Brasil, né, a partir de vozes concentradas no Planalto Central, né, se esmeram em desqualificar a pesquisa brasileira. Então, eu queria, né, elogiar essa trajetória acadêmica, que não é só acadêmica, no sentido do São Lattes, mas ela é, sobretudo, militante, né, uma pesquisa, uma militância engajada. E, nesse caso em específico, contra uma das formas que particularmente me mobiliza muito, que é desse sadismo da tortura, né? Eu, cotidianamente, tenho que ouvir, né, alguns relatos que chegam à Comissão de Direitos Humanos, né, e noto como, né, o poder ele se exercita através dos seus meios paralegais, dos seus meios ilegais, dos seus meios paralelos, esse exercício do sadismo. Portanto, eu queria elogiar a coragem, mas sobretudo a altivez de ter dedicado a sua trajetória acadêmica às mulheres que resistem e que devem ser escutadas por nós pela história. Obrigado. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Eu vou fazer alguns agradecimentos antes de passar a palavra para a Adelaide. Eu acho que essa gratidão que eu tenho com várias pessoas nunca vai ser demais, assim, falar um pouquinho a respeito. Então, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer ao mandato do deputado Renato Roseno, a quem eu tive o prazer de conhecer, acho que no final de 2016, no seminário Outros Olhares, em uma mesa que debatia exatamente a questão dos direitos humanos. E, para mim, foi um momento de bastante aprendizado, bastante alegria e interesse de estar com pessoas que estão do nosso lado da luta, né? E também acho importante ter um mandato interessado e comprometido com essas causas que a gente defende. Porque a gente está em um processo de tanta luta em relação a questões históricas, né? De uma tentativa de invisibilizar lutas, uma tentativa de contar uma outra história. Então, quando a gente tem partidos e pessoas comprometidas, movimentos sociais comprometidos com essa luta, eu acho que é sempre o momento da gente se fortalecer e se sentir também parte, né, de um todo, né? Queria agradecer também falando no mandato, queria muito agradecer o apoio do Afrânio durante todo esse processo. Obrigada, Afrânio. Queria agradecer também ao Núcleo de Mulheres Rosa Luxemburgo, especialmente a minha amiga Vandinha, que eu estou aqui super feliz da gente poder se reencontrar. Obrigada. Um outro agradecimento que eu quero fazer é a Fábrica de Imagens, que é a organização que está fazendo esse evento,
que o Renato comentou, que é o Curto Gênero, que é um evento lindíssimo, que já teve início e que vai ter atividades até o final dessa semana, até sexta-feira. Tem uma programação gigantesca, com muita coisa acontecendo. E eu queria deixar aqui um abraço especial, tanto ao Marcos como a Cristiane, que infelizmente não puderam vir, porque estão na produção desse evento, buscando pessoas no aeroporto, tá uma loucura, mas que são pessoas muito especiais e não podia deixar de agradecê-los. Agradecer a querida professora Adelaide Gonçalves pela generosidade de ter lido o livro para fazer essa apresentação. E também a todos e todas que estão aqui presentes. Muito obrigada por terem vindo. E não posso deixar de mandar um carinho especial para a querida Carla Bessa, que está aqui, que é coordenadora do Paguda Unicamp, para a Silvinha, que é uma liderança indígena que eu conheci agora, mas que já está aqui no meu coração, porque tem uma história, uma trajetória lindíssima de luta. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Eu queria muito rapidamente expor uma indignação, que eu sei que não é uma indignação individual, mas é uma indignação coletiva, que tem muito a ver com o tema do livro, né? Não está sendo gravado, não dá para ouvir, não dá muito. Para melhorar. Agora melhorou? Tá ligado? Não tá não. Agora melhorou? Sim? Bom, espero que não tenham perdido todos os agradecimentos, mas enfim. Não, dá. E agora tudo bem, posso continuar? Ótimo. Eu estava dizendo que antes de passar a palavra para a Adelaide, eu queria expor uma indignação, né, que eu acho que é uma indignação coletiva, que estamos todas e todos passando nesse momento. Eu acho que o clã Bolsonaro, que já vinha defendendo a tortura, que já tinha feito homenagens a torturadores, que já havia reverenciado ditadores, nos últimos dias disse ainda defender a possibilidade de um novo AI-5, Ato Institucional número 5. Eu acho que quando as pessoas leram, escutaram sobre isso, acho que muita gente ficou com um nó na garganta, uma revolta muito grande, e a gente está com essa dificuldade de onde a gente pode colocar energia diante de tamanha indignação. Então, nesse cenário, né, que também a isso se somam vários ataques aos direitos que foram conquistados depois de muita luta, eu queria aproveitar este momento para lembrar de dois nomes importantes, né? O primeiro, eu queria lembrar o nome de Marighella, porque hoje se completam 50 anos de seu assassinato. E o segundo nome que eu gostaria de recordar aqui, como sempre, é o de Marielle, porque o assassinato dela também tem muito a ver com o legado destrutivo da ditadura em nossa sociedade e com a permanência do racismo em nossa sociedade. E eu queria que, a partir dessa homenagem ao Marighella e desta femenagem a Marielle, que fosse estendido a todos e todas pessoas que lutaram contra a ditadura, as pessoas que foram mortas e desaparecidas políticas, e que essas memórias dessas pessoas, algumas das quais eu tento recuperar nesse meu livro, que elas nos animem para que a gente continue também na nossa luta e para que a gente transforme a nossa indignação também em resistência, como elas fizeram. Então, muito obrigada. Obrigada. Muito boa noite. Boa noite. Penso que a nossa convidada, Dani, começa muito bem esse nosso sarau, essa nossa tertúlia, essa nossa conversa a partir do seu livro, ativando a nossa memória e a nossa sensibilidade para Marighella e por Marielle. Então, normalmente, eu escrevi, não é um texto maçante, é um texto, eu fui lendo o livro, fui escrevendo, eu li ontem, de sábado de noite e ontem, e achei melhor escrever para fazer justiça ao trabalho e não ficar, não ficar assim, palavras soltas. É verdade que eu não terei condição de, em breve tempo, dizer da densidade inteira da obra de Daniele.
Daniele Tega. É uma tese de doutorado, o seu trabalho, Tempos de Dizer, Tempos de Escutar, ou a tese de doutorado, ela se encerra em 2015, não é? Mas não é uma tese de doutorado ao modo convencional. Não é uma tese de doutorado ao modo da aridez acadêmica, hoje tornando-se um padrão em tantos programas de pós-graduação. O estudo de Daniele, publicado em livro, chega às nossas mãos na hora precisa. Tempos em que precisamos escutar os testemunhos da ditadura, de uma ditadura que não se esvaiu no Brasil, e em que precisamos escutar essas vozes que jorram das águas do passado. Aqui, uma homenagem a Alfredo e a Eclea Rose, que gostavam muito dessa expressão. O estudo de Daniele, por óbvio, tem virtudes acadêmicas, que certamente foram sobejamente apontadas por sua banca de tese. Não é o caso desta noite. Não vamos aqui, portanto, repetir o jargão acadêmico sem desmerecê-lo. Ainda assim, tivesse por dever de ofício pescar uma e apenas uma entre tantas virtudes do livro, diria do quão significativa é a senda dos estudos em escala comparativa, nos retirando de um inexplicável isolamento no trato acadêmico de questões várias que não poderiam aplicar à fronteira de vãs geografias ou dique suspeito das incontroversas histórias ditadas pelo Estado-nação como eixo de explicação. Portanto, se tenho que apontar uma e apenas uma grande virtude do livro, é esse de estabelecer, portanto, essa visão dos estudos comparativos entre Brasil e Argentina. Mulheres do Brasil e da Argentina, atadas pela experiência terrível do terror das ditaduras militares, do terrorismo de Estado e em suas conexões da barbárie desde o seu epicentro, nos Estados Unidos, espalhando as operações de terror em nosso continente. Outro dia, aqui mesmo neste salão, ativei nossa memória sobre a barbárie de então e que hoje retorna de forma evidente. As mulheres militantes presas e seus corpos tinham, entre tantos usos abjetos, o de se prestarem às aulas de tortura, pois se torturava com método e aplicação. E aqui, Daniele atualiza dramaticamente o vivido e convoca nossa consciência histórica para escutar os testemunhos dessas mulheres. Mulheres que fazem uma forte denúncia de como foram submetidas à nudez forçada, a estupros individuais e coletivos, a colocação de objetos e animais em suas vaginas, a cenas de masturbação de seus algozes, a torturas específicas quando se encontravam no período menstrual ou no período da gravidez, no início ou da gravidez jamais evidente, a terem seus corpos utilizados como instrumento de manipulação ou de salvação. Longe de ser perpetrada por um ou outro verdugo que tenha ultrapassado os limites, a violência de gênero era parte da estrutura dos sistemas repressivos de ambas as ditaduras, nos afirma Daniele. O seguinte diálogo ocorrido durante o testemunho de Helena Isabel ao presidente do Tribunal do Júri, Jorge Arão, diz: a depoente menciona que na hora do banho as sequestradas eram colocadas em fila para serem despidas e humilhadas pelos guardas. Destaca também o caso de 3 presas desaparecidas levadas a viver com o repressor, Darian Sainz, sendo que uma delas
era obrigada a ter uma, aspas, vida em comum com seu sequestrador. Por fim, faz a seguinte denúncia em relação a esse verdugo. Abro aspas. Me enfiam na parte de trás de um carro, eu já grávida de 4 meses. Então minha gravidez era perceptível. E me leva para seu quarto, onde fui estuprada. Fecho aspas. O estuprador a deixou nua e amarrada, e ela é desatada por outros guardas apenas no dia seguinte. Enquanto narra essa experiência, denunciando não apenas seu estupro, mas também as violações sexuais para outras sequestradas, nós continuamos a leitura para ouvir o presidente do Tribunal do Júri intervir com a seguinte pergunta: pôde observar a presença de alguma pessoa estrangeira no lugar como presa? Essas são muitas, essa é uma entre as várias fortíssimas passagens registradas nesse livro. Mas aqui, como disse há pouco, neste salão, transformado hoje em salão para o lançamento deste belíssimo livro, o rito é outro. Aqui estamos em um salão militante que se pode transformar em salão de convívio leitor, como se fazia nas bibliotecas sociais, criando o costume das leituras em voz alta, das leituras comentadas. Li o livro de Daniele, sim, de capa a capa, quase de um fôlego, ou de capa a contracapa, também em razão do tempo diminuto. Vê-se que é livro bem cuidado em todas as suas partes. Um epígrafe de Eduardo Galeano nos convida ao elogio sobre a necessidade de dizer, a necessidade imparável de falar. Quando dizer, o contar, o falar, são negados, nos diz Galeano. Devemos falar pelas mãos, pelos poros, ou por onde seja. Assim, Dani se pôs à escuta e percebeu vozes, mãos e gestos, por vezes imperceptíveis, mas querendo dizer. O livro enfeixa uma trama em 6 agudos capítulos e um belo prefácio de Lígia Quartim de Moraes, uma reconhecida estudiosa brasileira, que no seu prefácio já nos pergunta: por que é importante lembrar? Não seria melhor virar a página e deixar os cadáveres dentro do armário do ouvido, como alguns propuseram? Não tem sido essa, nos diz Lígia Quartim, uma marca de nossa história política que ateou fogo nos arquivos da escravidão, que deixou impune as violências políticas cometidas pela ditadura Vargas. E a ditadura Vargas prosseguia no afã de destruir os corpos dos militantes anarquistas, socialistas e comunistas, como vemos já desde os anos de 1920 na colônia Clevelândia. E as arbitrariedades cotidianas cometidas contra os pobres, os negros, as mulheres, os sem terra, para mencionar as vítimas mais presentes nos registros de mortes violentas. E aqui nos somamos a palavra de Lígia Quartim para dizer do quão necessária a presença de jovens pesquisadoras como Daniele em ambiente acadêmico. E não só, se decidindo pela recolha de retalhos da memória, de retalhos da história completamente expurgados das narrativas oficiais sobre as ditaduras. Dani, desde seu mestrado, se pôs em busca das melhores lições contra a desmemória. Não se quedou ao modo resignado do remorso e se pôs ao lado e no meio das que resistiram ao horror, retirando daí não só o argumento para compreender até mesmo o incompreensível, como ela nos diz, nos lembrando a lição de Adorno.
Dani vem experimentando seu fazer acadêmico desde a graduação e enfrenta com desassombro as muitas interdições e silêncios sobre o horror que pegou em cheio a militância de esquerda no período da ditadura, que se inicia em abril de 1964, e em capítulo dramático, as mulheres, por mulheres, alvos da sanha abjeta, destruidora de seus corpos e querendo destruir sua humanidade. Aliás, Lígia Quartim pontua em cheio estes estudos tão necessários, nos falam do tempo da desumanidade e, às vezes, em escuta, nos humanizam pela solidariedade. Aliás, a solidariedade, a empatia de Dani é chave mestra para entender como se forma uma pesquisadora. Eis aqui uma boa lição para todas nós. Daniele tomou parte ativa na Comissão da Verdade e Memória Ottaviani, ele mesmo, da Unicamp, e muitas vezes nos representou, e aquela comissão, nos encontros das comissões da verdade nas universidades brasileiras. Está sendo maçante? Não, eu quero que use esse texto, inclusive. Assim, poucos pesquisadores têm a experiência, a empatia e a intimidade com o tema que caracteriza esse belo trabalho de Daniele Dega. Tempos de dizer, tempos de escutar. É livro que exige nossa leitura, para ler com estrelas nos olhos e entendendo o ato de recordar como o ato de lembrar com o coração, para aprender com Dani que não se trata tão somente da recolha dos testemunhos em torno da história recente do Brasil e da Argentina, mas e principalmente a percepção sobre um passado que permanece, como nos diz Dani, e nos pede ela toda a nossa atenção sobre as interdições impostas ao trabalho da memória no Brasil, em nosso país, onde os resultados eleitorais de 2018 descortinaram os abjetos esgotos subterrâneos, latrinas da memória coletiva, como a defesa da tortura, a criminalização dos movimentos desde abaixo, o ódio contra a população negra e a imensa comunidade LGBT, o machismo e a misoginia em primeira plana, desde aí e não só. E Daniele, em sussurro amoroso, ou subindo o tom de voz, a depender da circunstância, nos convida à sua análise feminista nos exercícios da memória e afirma, diz ela, este livro é sobre as lutas de ontem e de hoje, recupera testemunhos públicos de mulheres que lutaram que militaram e tiveram suas vidas de diferentes formas, atravessadas pelos horrores das ditaduras militares e argentina, brasileira e argentina. Faz um convite para que esses relatos sejam conhecidos, examinados, debatidos, mas principalmente escutados. Este livro, que está aqui às nossas vistas e logo mais em nossas mãos, não é? Este livro sabe bem as utopias concretas e sabe bem ao anúncio de uma história da teimosia que tomava as ruas, a imaginação e a coreografia ensaiada pelas mulheres tão jovens, desde 1968, por exemplo. Como disse, o livro enfeixa 6 capítulos, todos nomeados com a veia inspirada da autora, a partir de larguíssimo inventário de fontes múltiplas e de sua escolha comparativa. E com ela, vamos aprendendo também preciosas lições de pesquisa, como em alguns momentos, recorrendo a um mestre de todos nós,
espero eu, Antônio Cândido. Como é evidente, cada leitora, cada leitura, cada leitor inscreverá no livro e a partir dele seus modos de leitura. O meu foi uma leitura virando a noite de sábado para domingo, ontem, e anotando as margens imaginárias, porque no computador, meu próprio repertório. E logo, muito interessada em proceder à leitura dos estudos que Daniele destrinça tão bem em seu livro, pondo em diálogo com maestria perspectivas teórico-metodológicas de distintos autores e autoras. Seu capítulo primeiro é um primor de escrita em diálogo, movendo fronteiras disciplinares. É um capítulo, eu diria, de formosa indisciplina, como devem ser os bons estudos. Fosse eu a editora do livro, diria a Daniele, vamos publicar outro livro em separado com este capítulo. E por quê? Porque este capítulo sobre o testemunho, trauma, o silêncio, a escuta, as memórias em luta, o corpo e a escrita, seria já um belo livro para o nosso aprendizado e para a nossa leitura em comum. Por essa via, analise os testemunhos a partir da união intrínseca, nos diz Daniele, entre corpo, memória e linguagem. O seu capítulo 2, Políticas de Memória e Testemunhos no Brasil, entre 1978 e 2014, e o seu capítulo 3, Políticas da Memória e Testemunhos na Argentina, tomando o período entre 1984 a 2014, fazem chegar até nós a recolha de experiência de vidas de mulheres, experiência de vidas no limite. Mulheres não têm passado, não têm que ter passado, é indelicado, é quase indecente mulher querer ter passado, dito por Ruth Klieger aqui no livro. São inéditos de mulheres por escrito que nós temos aqui no livro de Daniele. São capítulos de uma bela lição de história pelas lentes do Projeto Brasil Nunca Mais, um dos mais agudos registros feitos no Brasil e sob clandestinidade, escrita em livros, peças de teatro, filmes, e aqui eu listei um rol imenso das mulheres que estão no livro, mas vou pedir desculpas para não dizer do tempo. E um rol de escrituras de mulheres no Brasil e Argentina, pois o capítulo que nós temos aqui. Uma chamadinha à nossa atenção. O capítulo de Daniele, o cuidado de Daniele em seu trabalho é de tanta delicadeza, coisa que falta às vezes nos trabalhos de doutorado, nas teses de doutorado, que temos no livro muitas das imagens das capas dos livros que ela leu com tanta atenção e mesmo com inteira empatia. Numa dessas figuras, a ilustração de uma flor nascendo de uma pedra, nos diz Daniele, simboliza o paradoxo do testemunho, marcado simultaneamente pela necessidade e pela impossibilidade. Vejamos, pois, a delicadeza da pesquisadora, a delicadeza da autora frente a cada uma, inclusive das marcas editoriais. Existem também passagens muito intrigantes aqui nesse livro. Eu já comecei a passar aqui para não tomar demasiado tempo de vocês, tá bem? Não fiquem preocupadas. Entre as muitas passagens intrigantes, uma é recolhida da leitura de Maria Prestes, não é?
sobre o período em que ficou responsável pela segurança de Luiz Carlos Prestes. Maria comenta que a convite dele começou a estudar. E ela diz, abro aspas para Maria Prestes, ele me orientou nas leituras de Charles Dickens, Alexandre Dumas, Graciliano Ramos, Mário de Andrade, Lima Barreto, William Shakespeare, Balzac e muitos outros autores. Aqui a entonação de surpresa é minha, não é de Maria Prestes. Além da literatura, Pedro, como Prestes era chamado na ocasião, colocou também nas minhas mãos, nos diz Maria, livros sobre economia, política, marxismo, socialismo, estratégia, tática e todos os outros meandros da luta revolucionária. O que é intrigante? Isso, o intrigante, a autora, Dani, é tão respeitosa que aquilo que soa como intrigante ela reservou para uma anotação ao pé da página, retirou do corpo do livro. Esses sinais, eles são sinais de grande respeito da pesquisadora, não é? O diálogo narrado páginas depois, quando o dirigente, segundo a autora Maria Prestes, tenta se aproximar dela. E aí ela tem aqui uma conversa com Prestes, na altura Pedro, dizendo que não tinha boa formação, que não cursou universidade, etc, etc. Eu não vou reproduzir, porque aí vocês têm que ler o livro, viu? O capítulo 4, Militâncias Políticas, Afetos Clandestinos, Narrar para Ser Gente, é o capítulo de Derlei Catarina de Luca. Ela escreveu esse capítulo para a Derlei Catarina de Luca. Ela poderia ter escolhido fazer outros tipos de cruzamentos, outros tipos de conectivos, mas ela sabe porque escolheu Derlei Catarina de Luca para esse capítulo, não é? Mas assim como há tempos para poder dizer, também há tempos para poder escutar, afirma Dani, juntamente com Leonor Arfuc. Muitas mulheres já encontraram seus tempos de dizer, resta-nos cumprir a tarefa ética de escutá-los. Essa frase que vai, inclusive, encerrar o livro, está lá no último parágrafo, nas duas últimas linhas. Dirley, esta militante da ação popular, escreve por necessidade, escreve como catarse. Daniele leu o livro de Dirley como se diante de um mosaico, um xadrez, mas também como diante de um romance, entretanto, romance rasurado, danificado por camadas de trauma e dor. Dirley fala da dor em primeira pessoa, da sua e das outras companheiras de viagem. Dirley escuta no rádio a leitura do ato institucional 5 e começa sugestivamente, terrivelmente, sua autoimolação. Dirley começa a queimar papéis, panfletos, jornais. Assim, Dani entrecruza a voz da militante, a voz da narradora e ainda uma terceira voz, cruzando ou interpolando os tempos da narrativa, em ruptura com a tirania do tempo da modernidade, como ela mesma nos alerta, e sabendo desentranhar o futuro que esteve no passado, os futuros interrompidos de passados possíveis. Nos diz Daniele, quando também se acode às lições de Walter Benjamin, buscando ele mesmo, Marcel Proust. Dirley nos diz, pego meus diários, cadernos e cadernos, começo a queimá-los. Valmir Martins se impacienta, mas essa criatura ainda escreve diário? Limito-me a rir. Parece mentira naquela agitação toda de 68, ter tempo para escrever diário e poesia. Não perdi a mania até hoje. Queimo-os
e decididamente queimo parte de mim mesma. Ato que se tornará uma prática habitual no decorrer dos anos, mas eu ainda não sabia, nos diz Dirley. Leio fazer poesia quando batia grande tristeza, por vezes em razão das separações afetivas impostas, por vezes, pela direção de uma organização política. Já outros preferiam, nos diz Dirley, e eu pergunto se era isso, ler Mao Tse Tung em seu livro vermelho. Ela tinha o pendor pela poesia. Aliás, havia que chorar sozinha, recolhida em tristeza, pois chorar no aparelho em frente ao coletivo poderia ser motivo de aparentar debilidade ideológica. Aqui chamo eu a atenção. Se observa o quão terrível é a luta empenhada dessa juventude que, acossada pelo terrorismo de Estado, se obriga a meios de sobrevivência em prejuízo de sua própria humanidade. Não nos convém, portanto, a meu juízo, fazer ajuste de contas com a memória das organizações ou, desde os tempos de hoje, realizar a censura aos modos políticos. Escrevia poesias e queimava na impossibilidade de conservá-las, nos diz Dani por Dirley. Vida pessoal era algo distante, sentia-me uma máquina, um computador faria o trabalho com mais perfeição, etc. A escrita de Dirley, o ponto alto do capítulo 4, do reconstruir-se subjetivamente pela escrita, é acolhido no livro de Daniele como uma escrita de severa denúncia. Estão lá todos os nomes e todas as patentes de todos os algozes. Também estão lá a experiência terrível da clandestinidade, do exílio, e em tempos do limiar, do entrelugar, e outra vez Walter Benjamin, ou como diria Dirley no exílio em Cuba. Escrever é um esforço extraordinário. Preciso escrever para me manter lúcida, para ver se domino as reações, para ver se volto a mim mesma. A coordenação motora está ficando pior. Às vezes sinto dificuldade em segurar a caneta. Escrita de si para dizer aos outros. Por razões óbvias do tempo que me é dado a essa apresentação, muitas e luminosas, muitas e sombrias passagens do livro ficam para as leitoras e leitores de Daniele. Ainda assim, não me posso furtar à necessidade de sublinhar do livro uma passagem sobre a desmesura do terror, quando as crianças são objeto da sanha policial. E aqui há um fato, para mim, eu que já li tanto e que já tinha visto tantas narrativas, esta me pegou em cheio pelo surpreendente. A repressão andava com as crianças pelas ruas. Igor, de 7 anos de idade, magrelinho, andando com, portanto, os agentes policiais, para Igor mostrar os tios conhecidos. Ameaçam Igor afogá-lo no mar, na frente do pai e da mãe, pobres filhos da Revolução. Entenderam quão terrível? O capítulo 5, Corpos de Batalha, Daniele dá outro passo de grande, um passo de grande trabalho intelectual. E ela vai aos filmes documentários brasileiros e argentinos. Também não vou destrinçar aqui os filmes e suas autoras. Este, para mim,
o capítulo de mais difícil leitura, porque a cabeça e o corpo reclamam face ao indizível da tortura sobre as mulheres militantes. Mulheres militantes que no aparelho da repressão se tornam sempre vadias, putas, mal cheirosas, expressões equivalentes no linguajar obsceno dos torturadores. Não há limite à destruição que se queria impor àquelas mulheres quando seu corpo passa a ser propriedade do verdugo, nos diz Daniele. O capítulo 6 é o último. Sobre os laços afetivos, trata com tanta delicadeza, com tanta sensibilidade, a reconstrução subjetiva das mulheres, as instâncias de resistência, as práticas feministas de resistência, e aqui também em vista das narrativas de mulheres no cine documentário. A própria forma do documentário é examinada por Daniele em face dos gestos, o gesto de acolhimento, de amizade, das palavras. Aqui elas nos dizem o que é o ato da escrita. De tudo, a leitura desse livro nos traz uma certeza em maiúscula. As mulheres chegaram até aqui. Estas mulheres, várias, muitas ficaram, mas muitas chegaram até aqui, estrupiadas, feridas, com cicatrizes à mostra, entretanto, dispostas ao cultivo dos valores que nos humanizam: amizade, partilha, encontro, afeto, escuta sensível, sensibilidade às dores do mundo e do tempo em barbárie. As considerações finais de Daniele, outro primor, um escrito de tão pungente quanto ético, como devem ser os estudos acadêmicos da melhor lavra, uma convocação ao nosso papel no Brasil de hoje, quando torturadores, sua matilha e sua infâmia se apossaram do aparelho de Estado e promovem o elogio público à barbárie como projeto e à morte como desenho e desígnio. E vamos terminando pela palavra de Daniele. Diz-nos Daniele: nesse sentido, penso que recuperar esses testemunhos e observar as apropriações reivindicadas pelas próprias narradoras representa fazer parte dessa transmissão, continuando o trabalho por elas iniciada. Mas assim como há tempos para poder dizer, também há tempos para poder escutar. Muitas mulheres já encontraram seus tempos de dizer. Resta-nos cumprir hoje a tarefa ética de escutá-las. É a convocação de Daniele a todos nós que cá estamos. Hoje, Daniele é uma das mulheres a quem devemos escutar. Vamos a isto, começando pela leitura de seu belo livro, e recomendo mais de uma leitura. A primeira leitura deve ser essa leitura solitária, como a que eu fiz. Da segunda em diante, uma leitura anotada às margens, e querendo saber de outros livros e de outros filmes. A terceira e as demais poderiam bem ser em círculo, comentadas, compartilhadas, leitoras de utopias de percursos emancipatórios, anticapitalistas visceralmente e socialistas, na aposta e na promessa. Vamos ao belo livro e à celebração da nossa autora. Todo mundo tem que sair aqui com o livro na mão. Muito obrigada. Obrigado, professora Adelaide. Que bela apresentação. De pronto, eu queria passar para a professora, para a Daniele, mas antes disso, agradecer a presença de todas, de todos.
dizer, Daniela, que você lembrou hoje, né, os assassinatos de Marighella. Adelaide, no dia 4 de dezembro, nós vamos receber aqui o Carlos Marie Filho, o Carlinhos Marighella, e o Atom Fon, ex-militante da LN. Nós estamos fazendo essa atividade, então, já de pronto, eu queria convidá-los. No dia 4 de dezembro, daqui a exatamente um mês, em razão... Sim. Não, nós estamos vendo o local, estamos fazendo em parceria com o mandato do deputado Elmano e com a consulta popular, com os ex-militantes da LN. Então, nós estamos fazendo essa agenda também. Nós temos nos dedicado ao tema da memória, né? Então, então, já queria convidá-las e convidá-los a todos para o dia 4 de dezembro, né? Que é o aniversário de nascimento do Marighella, o possível lançamento do seu caderno de inéditos. Acho que isso é super importante, então, dia 4 de dezembro. Dani, a gente conseguiu aprovar aqui uma lei de memória histórica. Passou muito tempo tramitando, mas a gente conseguiu, o Estado é um dos primeiros estados a ter uma lei estadual de memória histórica proibindo, são as famosas leis de batismo, que inclusive tem inspiração na Argentina, proibindo a nominação de equipamentos públicos com aqueles que estiveram, né, indiciados em atos de tortura. Foi uma conquista coletiva do movimento de memória, verdade e justiça. Eu passo para você, e ouvindo a Adelaide, me lembrei muito, na Argentina, a força da memória, em três expressões que me parecem calar fundo a alma, né? Não esquecemos, não perdoamos e não nos reconciliamos. Acho que isso é fundamental para dizer à humanidade que há coisas inegociáveis. Então, de fato, aquilo que foi feito, né, de sadismo, tortura, violência e ódio, isso é inegociável. Não se pode negociar. Portanto, nenhuma forma de negociação ou conciliação com aqueles que violentaram sadicamente em nome do poder. E acho que nos falta muito ainda afirmar socialmente, né, essa tríade na sociedade brasileira daquilo que é inegociável. Né? Acho que essa força dos argentinos, não esquecer, não perdoar, não reconciliar, ela pode ser inspiradora para nós. Obrigado. Vamos aos autógrafos. Bom, eu queria agradecer muitíssimo. Eu estou meio emocionada com a sua fala. Nós com o seu muito forte. Mas é muito... me toca muito também a forma como as pessoas leem meu livro e a forma como você leu e os temas que você destacou. Obrigada, foi extremamente generosa. É isso, bom, eu estou bastante emocionada com a fala da Adelaide. Eu queria só fazer 2 comentários muito breves, pegando um pouco essa questão da reconciliação falada pelo Renato. Meu livro ele faz um recorte de testemunhos que foram publicados, né? Então, de livros que foram escritos, filmes, de algo que as mulheres tentaram produzir e colocar em circulação. E o recorte é até 2014 por 2 motivos, um porque terminava o meu período de doutorado, mas também por conta da entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, né? Que naquele momento, pensava eu, quando tinha também esboçado este recorte, poderia oferecer um novo momento de debate histórico, de intervenção de novas vozes. Pois bem, retomando um pouco o tema da questão da conciliação, eu acho que eu até devo ter uma nota de rodapé no livro sobre isso. A diferença que foram os 2 momentos. O primeiro momento foi um momento de instalação da Comissão Nacional da Verdade em 2012, quando estavam presentes todos os ex-presidentes até a Dilma. Então tínhamos de Collor, Fernando Henrique Cardoso, até o Sarney estava presente, né, incluindo a Dilma, como se fosse possível essa grande conciliação histórica, não?
Porque você tinha então o Sarney, que era da Arena, que depois, enfim, foi para o partido, exato, foi a GIPSE da ditadura. E num segundo momento, que é o momento de entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, em que o que nós temos é uma entrega apressada. São muitas militantes e muitos militantes que estiveram presentes nas diferentes áreas temáticas, né, fazendo as pesquisas, muitos sem saber se o material seria ou não incorporado, e a entrega desse material feita sem muita divulgação, num espaço pequeno, em um tom quase melancólico, e já demonstrando também o fracasso conciliatório, né? Em um curto período, gente, 2012, 2014, né? Não é que já deu para perceber, claro, com todo o histórico que teve, mas se a gente pegar por essas duas cenas, já é algo bastante emblemático. E o outro comentário que eu gostaria de fazer, aproveitando a linda leitura que a professora Adelaide fez do livro, é comentar um pouco sobre o último capítulo, que fala sobre resistência. Já que você fez a leitura, né, de diferentes trechos, eu queria só fazer uma breve recordação de um desses momentos, que está em um livro que se chama Tiradentes, um presídio da ditadura, e que é o momento em que uma militante, a Dulce Maia, ela é levada para uma cela onde estão outras presas políticas. E ela havia sido torturada e estava muito debilitada, muito fraca. E em um determinado momento, o guarda vai retirá-la dessa cela para levá-la novamente para novas sessões de tortura. E as companheiras da cela fazem com os próprios corpos um círculo ao redor dela para impedir que ela saísse. Então eu queria muito deixar essa imagem, que para mim é uma imagem muito forte, uma imagem muito potente, né, de resistência, de ação, de união entre essas mulheres, que para Dulce Maia, ela diz que aquilo ali durou alguns minutos, mas para ela parecia que tinha durado uma eternidade, porque naquele momento ela se sentiu parte de um todo. E eu acho que é muito importante essa mensagem mesmo de resistência, porque a gente está em um momento que tudo nos faz ficar para baixo, tudo nos debilita em relação à luta, e pensar um pouco nessas potências, nesses corpos, nesses testemunhos, nessas mulheres, nessas pessoas que lutaram. Eu acho que é uma forma da gente poder também inspirar novas formas de atuação para este momento. Obrigada. Obrigado. Bem, eu que agradeço muito, né? Eu queria só registrar, de todas as pessoas que estão aqui, eu queria registrar a presença da Nédia Albuquerque. Nédia, ela é irmã do Pedro, do Paulo, do Célio, filha da Lourdes, foi do movimento feminino da Anistia, uma família inteira que foi perseguida pela ditadura. A mãe fez 97. A Adelaide fez 97 e fizemos um bolo dos 97 anos dela. E no dia dos 40 anos da lei de anistia, né, que era muito próximo à comemoração do aniversário, ela quis, eu não vou vestir o mesmo vestido, não vou repetir, não quero repetir o meu vestido, eu quero um vestido novo para a anistia, né? De uma altivez, de uma beleza, de uma alegria enorme. Então, Nédia, obrigado, né? Sobretudo, né? E a Nédia também, aqui a gente havia a convidado pelo MFA para estar aqui conosco hoje. Agradecer também muitíssimo a presença aqui de todas e todas, companheiras e companheiros. Queria registrar a presença da nossa ex-candidata ao Senado, a professora Ana Karina, está aqui conosco, né? Obrigado, os companheiros do MST também, a Lúcia e a Vera, que estão aqui, as nossas convidadas. E eu deixei o meu agradecimento mais amoroso ao final. Agradecer por demais a Wanda por, né, a todas as companheiras do núcleo Rosa Luxemburgo, para nós, e a todo o partido, o PSOL, né, e vamos. E antes da gente ir aos autógrafos, agradecer demais, Adelaide, assim,
queria muito que nós pudéssemos publicar esse seu texto. Quem sabe? Muito bonito. Ele próprio. Porque isso por demais é importante. E façamos. E Daniele, muito obrigado. Você vai fazer alguns convites aqui, mas antes a gente vai, obviamente, fazer aqui uma mesa de autógrafos. Eu já me habilito. Ao começo da programação, você podia falar da programação, isso. das mesas. Eu vou passar para a Dani para fazer aí os seus convites, mas queria agradecer por demais a equipe do nosso mandato, as companheiras, queria também a Fran, obrigado, né, tá. E a todos aqueles militamos pelo direito à memória, à verdade, à justiça, pelos direitos humanos, pela dignidade humana. Nossa, há tantas lutas, a Dani fala, né? Tivemos o assassinato de Paulo Paulino Guajajara há 2, 3 dias, né? Mais uma liderança indígena, um guardião Guajajara assassinado, mais uma vez a conflitualidade do campo chega, né, derramando sangue de forma muito mais forte, o derramamento do óleo no litoral do Nordeste, as queimadas na Amazônia, o desmonte, né, das instâncias de direitos humanos, e a começar pela própria Comissão da Verdade, né, são muitos os motivos que obviamente nos entristecem, mas a tristeza, isso, e todas as os elogios à tortura, né, o fascismo ele é um fenômeno psicopolítico, né, e por isso que ele goza com a tortura, né. Eu disse no começo e repito, eu recebo cotidianamente denúncias, né? E eu fico absolutamente impressionado como um ser humano se dedica àquilo, né? Se dedica àquela atitude, né? Obviamente não cabe ao momento, mas esse ponto, esse fio do passado com o presente, eles estão muito unidos hoje nas carceragens brasileiras, nos presídios brasileiros. Me parece que esse traço da nossa história, né, ele é de fato indelével e ele precisa ser a todo momento denunciado. Então eu lhe agradeço agradeço demais a todos e todas que estão aqui. Repito, agradecimento imenso ao nosso mandato, à nossa equipe, pela possibilidade de estarmos aqui hoje. Por Marielle, por Marighella, por Paulo Paulino, por todos que tombaram. Mas o poder nos quer melancólicos, mas nós não podemos dar isso ao poder. Não podemos. Nem esquecer, nem dar a eles depressão nem melancolia. A melancolia e a depressão são armas de dominação política e hoje nós precisamos nos manter altivos. Essa memória, essa cena que você relembra é uma cena que pode ter durado poucos segundos, né? Mas ela é de uma altivez imensa e universal. Obrigado. Boa. Obrigada. Gente, a programação do... Obrigada, Renato. Só para não alongar muito, a programação do Curto Gênero, ela está na página do Fábrica de Imagens, ela está disponível também no Facebook, é só colocar Curto Gênero. Ela é gigantesca, tem muita coisa linda, muita coisa acontecendo. Mas eu vou destacar algumas coisas para quem talvez tenha se interessado pelo livro, pela pesquisa. Amanhã, às 8h30 da manhã, das 8h30 até as 12h30, eu vou oferecer um mini curso praticamente sobre os capítulos 5 e 6. Então, sobre documentários do Brasil e da Argentina que tratem sobre a questão das mulheres na militância, na repressão e na resistência. Vai ser no auditório Porto Iracema. Porto Iracema das Artes, que a pessoa anota, mas não anota direito, né? Daí fica com dúvida. Então é amanhã das 8h30 às 12h. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas no mesmo dia, depois das 8h, a partir das 8h da manhã. Depois, no mesmo dia, amanhã à tarde, vai ter uma mesa, a primeira mesa, que é a mesa de abertura do evento, uma mesa lindíssima, que quem vai participar é a Silvinha, liderança indígena, que está aqui também, com outras companheiras. E vai ser... Então nós temos 2/3 da mesa aqui. Ótimo! E também é imperdível, gente. Lourdes do MST. E a Silvinha participando da mesa é às 14h30, se não me engano. Certo? É 14? 14 horas. Bom, no dia
6, que é quarta-feira, vai ter o debate do filme Torre das Donzelas. Essa última cena que eu comentei com vocês, que se passava no presídio Tiradentes, tinha um espaço onde ficavam as mulheres. Esse espaço era conhecido como Torre das Donzelas. E foi feito um filme, a diretora, a Suzana Lira, e ela vai trazer para cá esse filme e vai ter um debate após a exibição do filme com a diretora, comigo e com a Carla Bessa, que também está aqui. Vai ser... Ai, que ótimo! Então vai ser no dia 6, quarta-feira, 19h30. 19h30. Obrigada. A cola está super com falhas. Vai ter uma mesa redonda que não faz parte do Curto Gênero, mas eu gostaria de aproveitar para divulgar. Na quinta-feira, dia 7, às 18 horas, no auditório Luiz Gonzaga, da UFC, comigo e com a professora Daniele Gonçalves, falando sobre opressões de mulheres e resistências também. E além disso, tem toda a programação maravilhosa do Curto Gênero. Eu espero a presença de todas e todos. Só uma correção aqui, é no Porto Dragão, que era o antigo Sesc. Isso, é isso mesmo. Ah, certo. O do dia 2, certo? As mesas todas ocorrem no Porto Dragão, que é o antigo Sesc. É bem pertinho lá. 100 metros. Bom, desculpe a falha dos convites. Só pra... Falhar nos 3 convites. Mas é isso, espero vê-los e vê-las em outras oportunidades. Obrigada e boa noite. Obrigado.